Ok, legislação extravagante, SRV, semana de revisão final, GMF. Pessoal, vamos aqui à primeira questão que diz o seguinte. As guardas municipais podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Certo ou errado? Questão errada, tá? Questão errada porque é o seguinte, pessoal, as guardas municipais, segundo o Estatuto das Guardas Municipais, geral, elas não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão, segunda questão. Aquele que semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para preparar drogas, incorre nas mesmas penas do indivíduo que fabrica ou comercializa droga. Pessoal, vamos lá. Artigo 33, né? Será que o cara que faz cultivo ou colheita de plantas que servem de matéria-prima para a produção da droga, será que se eu for pego com esse material, eu respondo pela mesma pena que se eu fosse pego traficando, mesmo vendendo? Pessoal, essa situação aqui, ó, das plantas, tá? Para efeito de preparação de droga para traficar, é o que a gente chama do artigo 33 da Lei de Drogas, o parágrafo 1º, né, que são as condutas equiparadas. Condutas equiparadas. Essas condutas equiparadas, mesma pena do tráfico de drogas, que é o artigo 33. Tá bom? Então, aqui realmente, questão corretinha. Bora prosseguindo. Tá aqui eu coloquei para vocês, ó. Tá lá no parágrafo 1º, tá bom? É o cara que cultiva, faz colheita de plantas para a preparação da droga. Ele responde, é uma conduta equiparada ao tráfico de drogas, tá bom? Ah, professor, mas eu só estou cultivando para vender, né? Eu não estou vendendo, não importa. Mesma pena. Terceira. Descumprir uma decisão judicial não é crime, porém constitui uma infração administrativa na Lei Maria da Penha, com pena de multa. Certo ou errado, pessoal? Descumprir decisão judicial não é um crime, porém constitui infração administrativa na Lei Maria da Penha como pena de multa. Tá mais que errado isso daqui, tá bom? Pessoal, existe um crime na Lei Maria da Penha que é o descumprimento de medidas protetivas de urgência, tá bom? Tá lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Lembrando que o objetivo hoje, semana de revisão final para a GMF. É o crime de descumprir uma decisão judicial que defere uma medida protetiva de urgência para a mulher. Se ele descumpre, pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Professor, a configuração desse crime depende ou não depende da competência civil ou criminal do juiz? Não, independe da competência civil ou criminal do juiz que autorizou essas medidas. E aí o parágrafo 2º responde a nossa questão. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas o juiz pode conceder fiança. Importante isso daqui. Apenas o juiz poderá conceder fiança. Ó, o disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Pessoal, então a gente sabe que existe esse crime, não é medida administrativa, é um crime. Tá? Essa configuração desse crime independe da competência civil criminal do juiz. E na hipótese do cara ser preso em flagrante, apenas o juiz pode conceder a fiança, o delegado não poderia conceder. Quarta. Isso, é o único crime na Lei Maria da Penha. Oferecida a denúncia por tráfico de drogas, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer uma defesa prévia. Por escrito, no prazo de 10 dias. Certo ou errado, pessoal? Foi oferecida uma denúncia por tráfico de drogas. O juiz vai ordenar a notificação do acusado para oferecer uma defesa prévia. Bom, uma defesa por escrito. No quantos dias? Será que é 10 dias? Tá certo essa questão? Mais do que correto, tá? É isso mesmo. Ofereceu a denúncia por tráfico de drogas, né? O juiz ordena a notificação do acusado para oferecer uma defesa prévia.
por escrito no prazo de 10 dias. Questão 5. Pessoal, deixa, por favor, somente o microfone do professor ligado, por gentileza. Vamos lá. Os crimes de abuso de autoridade são cometidos por agentes públicos, somente por servidor público, que no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Tá certo? Travou? Travou, né? Tá travando, né, pessoal? A internet tá muito ruim aqui. Tá muito ruim. Pronto, voltou, hein? Pronto. Voltou, pessoal? Voltou, né? Então vamos lá. Os crimes de abuso são cometidos por agentes públicos, somente por servidor público, no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-los. Errado, 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 errado. Por quê? Vamos lá. Quem comete crime de abuso de autoridade, tá? É o agente público, beleza. Porém, não é somente servidor público. Pode ser servidor público ou não. Pode ser até mesmo um cara temporário, né? Não necessariamente somente o servidor público, mas tem que ser agente. Então aqui ele taxou somente servidor público. Não, tá? Ó. Então pode ser servidor público ou não. Ainda que transitoriamente. Ainda, mesmo que ele nem receba remuneração, mas tem que ser agente público para ele cometer um crime de abuso de autoridade. Sexta, a reincidência para aplicação qualificada da posse para consumo pessoal de drogas não precisa ser específica. E aí, pessoal? Professor, artigo 28 da Lei de Drogas, porte para consumo. É crime? É crime. Você vai preso? Não, porque o artigo 28 ele foi despenalizado. Ele não foi descriminalizado, porém ele foi despenalizado, tá? Continua sendo crime. Então, esse artigo 28, você não fica preso, você vai fazer outras coisas. Tá? Você recebe outro tipo de advertência, prestação social alternativa, medida socioeducativa, mas preso você não vai. Professor, fui pego uma vez no artigo 28, certo? Consumo pessoal. E aí? Para efeitos de reincidência, precisa ser uma reincidência específica ou não? A reincidência para aplicação qualificada da posse para consumo pessoal de drogas não precisa ser específica. Ou precisa ser específica? Pessoal, errado, tá? Errado. Quando ele diz que não precisa ser específico. Vamos lá, para efeito de reincidência, o que acontece aqui, ó? A reincidência de que trata o parágrafo 4º do artigo 28 é a reincidência específica. Ou seja, você tem que ser reincidente naquela mesma qualificação. Então, quando ele diz que a reincidência para aplicação qualificada da posse para consumo pessoal de drogas não precisa ser específica, errado. Precisa sim, precisa ser específica. Pessoal, o áudio tá ok aí? Áudio tá ok? Podemos continuar? Pronto. Sétima. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato,
quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal, nos crimes de abuso de autoridade. Pessoal, vamos lá. Nós temos três esferas: administrativa, penal e civil. São independentes? A civil é independente da administrativa, certo? E aí, eu posso ou não posso questionar sobre uma existência de um fato? Quando eu já decidi na esfera penal, eu já decidi lá no juiz criminal. Já decidi no juiz criminal. Será que eu posso continuar ainda na esfera administrativa ou civil questionando sobre a existência se ele praticou ou não esse fato? Não, não pode. É o que ele afirma na questão. Esse itemzinho está correto. Não se pode mais questionar sobre a existência ou a autoria de um fato quando essas questões já tiverem sido decididas em juízo criminal. Isso aqui é letra de lei. Isso aqui é no caso dos crimes de abuso de autoridade. Ah, professor, resolveu aqui. Tá, não pode mais questionar na esfera administrativa e nem na civil. Então, aqui está no artigo 7º. A responsabilidade civil e administrativa são independentes. Não se pode mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas em juízo criminal. Beleza? Tem sim, tá, Lele? Tem outra aula sim. A rocha que hoje o negócio é até tarde. Tem negócio de parar não. Vamos lá, oitava. Conforme previsão legal, com vistas a fortalecer a atividade repressiva, para fins de apreensão policial, o conceito de droga deve ser o mais amplo possível. Questão boa, viu? Conforme previsão legal, com vistas a fortalecer a atividade repressiva, para fins de apreensão policial, o conceito de droga deve ser o mais amplo possível. Pessoal, é erradíssimo, tá? Ó, a lei de drogas é uma lei penal em branco. Quem é que vai dizer o que é droga ou não? É uma portaria lá da Anvisa, certo? Ela vai trazer dizendo quais são as drogas. Ou seja, droga será tudo aquilo que vai constar de forma taxativa naquela portaria da Anvisa. Ou seja, professor, droga só é o que está na portaria. Quando ele diz que, com vistas a fortalecer a atividade repressiva, ele está dizendo que o conceito de droga deve ser o mais amplo. Não, está errado. O conceito de droga ele está na portaria da Anvisa, por isso que ela é a norma penal em branco. E essa portaria que vai dizer o que é droga ou não. Se ele é amplo? Não. Não é amplo porque só é droga o que está na lei, escrito. O que está escrito. Então é taxativo, somente o que está aqui. Entendeu? Não é amplo, não. Questão errada. Vamos aqui na nona. O crime de omissão de cautela é considerado doloso e apenado com detenção. Vamos lá, pessoal. Isso aqui, questão cobrando estatuto de desarmamento. Crime de omissão de cautela. Deixou o filho menor de 18 anos pegar sua arma, né? Por exemplo. Você tinha a intenção de deixar ou não? Não. A omissão de cautela não é um crime doloso. Ela é um crime culposo. Por quê? Porque, na verdade, acontece por conta de uma negligência sua. Ele não deixou porque ele quis. A omissão de cautela é um crime, na verdade, culposo. Ou seja, o cara deixou uma arma sem querer lá em cima da estante, o filho foi lá e pegou. É crime? É crime, é omissão de cautela. Tá? Então tá errado, não é doloso. Ó, omissão de cautela é na forma culposa. Ok? E realmente pena de detenção, porém, não é crime doloso. Omissão de cautela é um crime culposo. 10. As penas previstas na lei de abuso de autoridade serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. Correta. As três esferas, elas são independentes. A pena que eu aplicar pelo rapaz que cometeu, pelo agente que cometeu o crime de abuso, ela é aplicada independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. Então, as esferas são independentes, correto. Agora, lembra,
Se já não se questiona mais na esfera penal, se já foi resolvido na esfera penal, não adianta mais eu questionar na esfera administrativa e nem na civil. 11. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Vamos lá, presta atenção. Os crimes de abuso de autoridade, eles são de que ação penal? Ação penal o quê? Incondicionada, certo? Beleza, ministro, incondicionada. Professor, o Ministério Público tem que oferecer a denúncia. Tem. Mas se ele ficar inerte, passou lá os 10 dias para ele oferecer a denúncia, por exemplo, e ele simplesmente ficou inerte. E aí? Será que eu, que fui o prejudicado, será que eu posso entrar com uma ação privada no lugar da pública? Pode. Ação privada subsidiária da pública. Não é isso? Privada subsidiária da pública. Ou seja, eu vou entrar com a ação privada no lugar da pública. Certo? No lugar da pública. Aí pensa comigo. Vamos lá. Se eu entrei com a ação privada no lugar da pública, pode ou não pode? Pode. Pode sim. A questão está correta. Quanto tempo você pode entrar? Você tem 6 meses, até 6 meses para poder entrar. Então, questão corretinha, tá? 12. Provocar incêndio em mata ou floresta é crime e caso seja praticado em época de seca ou no período da noite, em domingo ou feriado, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Que questão boa, hein? Que questão boa. Essa questão tá dentro de quê, professor? Alguém lembra? Foi cobrado no edital de vocês? Foi crimes ambientais. Mas eu ainda acredito que vocês estão sabendo que vocês passando essa prova, vocês vão morar tudo em Fortaleza, viu? Pessoal, a questão é o seguinte: provocar incêndio em mata é crime, certo? Provocar incêndio em mata é crime. Ou floresta, beleza? Peraí. Peraí, pessoal, rapidinho, só um minuto. Pronto, voltando aqui. Voltei. Crimes contra a flora, né? Crime ambiental. Provocar incêndio em mata ou floresta é crime, e caso seja praticado em época da seca, ou no período da noite, ou em domingo ou feriado, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Questão corretíssima, tá? Ó, provocar incêndio é crime, porém, existe alguns casos de aumento de pena que pode cair na prova de vocês. Eu acredito muito que quando se cair alguma coisa de crime ambiental para vocês, é relacionado à pinchação, que tem a ver com a questão da Guarda Municipal, proteção de patrimônio, tá? Que é uma competência da Guarda Municipal, dos crimes envolvendo pichação. Mas, tá aqui, pode ser que caia um desses. Aumenta a pena? Aumenta. Praticado no período de seca, noite, durante a noite, durante um feriado, né? Aos domingos, por exemplo.
beleza? Que a fiscalização diminui. Então, aumenta de sexta a um terço a pena. Tá aqui no artigo 41, tá? Provocar incêndio em mata ou floresta. Reclusão, 2 a 4 anos. Existe forma culposa, incêndio culposo? Existe. Aí a pena é de detenção, tá? Existe o crime de incêndio culposo, sim. Pena é aumentada de um sexto a um terço quando resulta diminuição de águas naturais, o crime é cometido no período das quedas das sementes, formação de vegetações, contra espécies que são raras, né? Em época de seca, de inundação, durante a noite, aos domingos ou feriados. Então, tudo isso causa de aumento de pena, não esquece, tá? 13. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade, tá certo? Corretíssimo. Cargo comissionado tem que ser preenchido lá pelos próprios guardas municipais. Segundo a nossa lei, aquela questão lá, a nossa lei que a gente estudou do Estatuto dos Servidores dos Municípios, né? Pelo regime jurídico, em torno de 50%, né? Casando com a questão de os cargos em comissão. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro da carreira. Tem que ser, na verdade é o seguinte, ó. Aqui o regime jurídico ele garante 50%. No mínimo 50%. Isso, o Estatuto da Guarda diz o seguinte, não, o Estatuto da Guarda diz que tem que ser 100% guarda municipal. Então a gente tem que prestar atenção no que é que a gente está estudando. Eu estou resolvendo questão seguinte, o regime jurídico me garante mínimo 50%. Se a questão está perguntando de acordo com o Estatuto das Guardas Municipais, é total, é 100%. Os cargos em comissão das guardas têm que ser providos por membros efetivos de carreira. Tá? Certo. 14. É possível a ofendida, em caso da Lei Maria da Penha, de propor uma ação de divórcio ou de dissolução de uma união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive a pretensão relacionada à partilha de bens, certo ou errado? É possível que a mulher que foi ofendida, no caso de Lei Maria da Penha, propor ação de divórcio ou dissolver a união estável, né? Onde? No juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive a pretensão relacionada à partilha de bens. Propor ação de divórcio, sim. Partilha de bens, não. Não é no juizado de violência doméstica e familiar que vai proposta a partilha de bens. Mas propor ação de divórcio, sim. Questão errada. Vê, ó. Fica excluída da competência desse juizado a pretensão relacionada à partilha de bens, tá bom? Isso aqui cai demais em prova. 15. Praticar calúnia, difamação ou injúria em uma mulher por causa de gênero caracteriza violência patrimonial errada. Calúnia, difamação e injúria é um tipo de violência patrimonial, psicológica ou moral. Não é patrimonial. Aqui nós estamos falando de violência moral errada. Com certeza já foi passado, vocês já assistiram essa aula na plataforma. Assistiram, pessoal? Assistir as nossas aulas na plataforma das leis extravagantes, resoluções de questões, tudo, né? Muito bem. Prossegue, então, aqui coloquei os tipos de violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Professor, o senhor vai deixar esse slide salvo para a gente? Pessoal, vai lá para a plataforma. Vai ter o vídeo, lá embaixo tem o material da aula e tem a da gravação. Aí tem aqui os comentários, você pode dar uma revisada nesse comentário, tá? Socrativo também tem. Cuida. 16. Municípios limítrofes não podem
mediante consórcio público, utilizar reciprocamente o serviço da Guarda Municipal de maneira compartilhada. E aí? Errado, né? Pode sim. Municípios vizinhos, eles podem utilizar, fazendo um consórcio público, os serviços da Guarda Municipal da cidade vizinha. Beleza? Erradíssima essa questão. Então, municípios limítrofes podem sim, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente o serviço da Guarda Municipal de maneira compartilhada. 17. Não é crime ceder gratuitamente munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar. É crime ceder arma, munição e o acessório. Qualquer um dos três. Não é só arma, não. Aqui ele vai responder por qual artigo? Travou? Travou não. Tô aqui. Qual artigo ele responde aqui? Ceder munição de uso permitido. 14, não? Artigo 14 do Estatuto do Armamento. Tranquilo, pessoal? Então, é crime sim dar errado essa questão. Pode ser arma, munição ou acessório. Não necessariamente só a arma. 18. Vamos lá. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo. Acessório, munição de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. É crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tá certo? Ó, o uso permitido, não tem autorização. O que ele está fazendo? Portar, deter, pronto. Se ele está portando, detendo, adquirindo, emprestando, de uso permitido, ele responde pelo artigo 14. Artigo 14. Então, é um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tá certo essa questão? Tá certo, né? O artigo 14 é o porte e o artigo 12, ele é a posse, né, da arma, que é ou dentro da sua casa ou quando você é dono de um comércio, sendo que você tem que ser o dono. Fechou? Agora na 19. Configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras, o tráfico transnacional. Que é isso? Professor, existe o tráfico de drogas internacional? Existe. Existe, sim. Mas para que eu tenha aquela prova, eu preciso que a droga saia do país e entre no outro, ou basta só comprovar que aquela droga estava indo para fora? Pune-se a intenção. Ou seja, se eu comprovar que ela estava somente com destinação internacional das drogas, ou seja, ainda que não conseguisse transpor, pronto, já está configurado. Só a intenção, tá bom? Tem que só o destino tem que ser o quê? Internacional, para que se configure o tráfico internacional. Te pergunto, o tráfico internacional, ele é uma causa de aumento de pena ou ele é um crime normal, como caput? É. O fato dele ir para fora é um caso de aumento de pena, né? O majorante. Então aqui ele responde por tráfico de drogas com aumento de pena pelo fato da destinação ser internacional. Correto. 20. A Semana Nacional de Políticas sobre Drogas será comemorada anualmente, na segunda semana de janeiro. Vixe, Mari, se cai uma questão dessa, hein? É na segunda semana de janeiro, é? Tá errado. Errado. Não é na segunda semana de janeiro. Na quarta semana de junho.
Ixi, professor, agora lascou, viu? Quarta semana de junho. Quarta semana de junho. Meu amigo, eu acho, na minha opinião, se caísse uma dessa, o pessoal foca tanto na parte de crime, que se caísse uma questão da data aqui, eu não duvido, eu confesso que muita gente ia errar. Porque a galera sabe tudo de crime, todos os aumentos de pena, mas se caísse um negócio desse aqui, eu aposto que muita gente ia se embananar. Tá? Quarta semana de junho. Fim da transmissão no YouTube. As aulas no YouTube são publicadas apenas com 30 a 50% do conteúdo. Então, deixa o like, comentário, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. E agora, professor, como é que eu faço para assistir as outras questões da revisão final? Pessoal, infelizmente, somente quem adquiriu o curso, quem foi aluno exclusivo, que vai poder continuar assistindo com a gente, tá bom? Perdeu a oportunidade de estudar com a gente com a GMF? Pessoal, estamos com o curso da Guarda Municipal de Maracanaú. São as mesmas matérias. Então, não erra dessa vez. Entre em contato com a gente no nosso link aí abaixo. Procure saber e adquirir o curso da Guarda de Maracanaú, para você não ficar nesse desespero, tá bom? Então, até mais, tá bom? Vocês conheceram o nosso trabalho e agora nós ficaremos somente com os alunos exclusivos. 21. Reputa-se agente público para os efeitos da Lei de Abuso de Autoridade